E eu estou de volta com a Revista falando de um drama vivenciado hoje por muitas famílias. A separação é uma opção para duas pessoas que não desejam mais estar unidas em matrimônio. Mas essa decisão pode ser complicada quando existem filhos envolvidos. Em alguns casos, a criança é utilizada como uma espécie de objeto para atingir aos interesses de um ou de outro. É comum ocorrer a disputa da guarda para que a justiça decida quem vai ficar com essa guarda dos filhos, quem vai ficar com mais tempo com os filhos. Já em outros casos, são desrespeitadas as regras judiciais e a criança no centro da disputa acaba sendo raptada. Bom, aqui no estúdio eu recebo o delegado Flávio Stringueta, titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado, a juíza Jaqueline da Costa Silva Cheruli, da Vara Especializada da Família em Várzea Grande, e a psicóloga Roselene Pereira dos Santos, especialista em terapia familiar e trauma. Boa tarde, obrigada pela presença aqui no Revista. Então, gostaria de começar com a senhora falando a diferença das guardas. Que tipo de guarda existe? Desde 2008, nós temos uma lei no Brasil e essa lei ela veio alterar 2 artigos do Código Civil. E nesses artigos foram incluídas a guarda individual e a guarda compartilhada. Temos essas 2 modalidades a partir da alteração. E o que ocorre é que uma modalidade também que a gente convive é a guarda alternada. Tenta-se instituir uma guarda compartilhada, mas acaba se exercendo e fazendo exercício, na verdade, de uma alternada. Porque a guarda compartilhada, todos os atos de cuidado, né, do poder familiar, eles são exercidos por ambos. E essa lei encontrou-se uma certa dificuldade porque ela diz que, não havendo entendimento entre os genitores, preferencialmente a guarda será compartilhada. E os aplicadores da lei, eles começaram a ter uma visão rasa desta lei. Então, não se busca efetivamente colocar a compartilhada. Tanto é que nós tivemos agora em outubro, pelo Senado, a aprovação de um novo projeto, onde o deputado Arnaldo Sá, ele, inclusive usando o artigo que eu escrevi, justificou esse projeto de lei, que é o projeto 117, na Câmara agora, né, um PLC. E ele fala que nós temos, sim, que se os dois se mostram aptos, aplicar a guarda compartilhada, porque é o bem-estar da criança e do adolescente que é visto, e não de quem é o guardador, o cuidador. Então, na verdade, tem que ter uma investigação dessa rotina da criança, do dia a dia da criança, um pouco maior, mais de perto, para poder se tomar essa decisão? Não, isso é indispensável, né? Nós temos equipe interprofissional, ela é formada por assistente social, por psicólogos, e essa visitação, essa investigação, ela é indispensável nessas matérias. Então, alguns conversar aqui com o Flávio, o que está acontecendo? Por exemplo, quando a decisão, às vezes, não sai da forma que um ou outro gostaria, a gente tem casos hoje de próprios pais e mães sequestrando, raptando o filho, né? Nessa questão, pega para levar para o fim de semana, porque normalmente as guardas acabam sendo assim, e na segunda-feira a criança não aparece, na terça, aí vai se descobrir lá na quinta, que às vezes está em outro estado, ou está dentro da cidade. É uma realidade aqui em Mato Grosso, esses sequestros, esses raptos por próprios parentes? Sim, é bastante comum isso aqui no Mato Grosso, acontece com uma certa frequência, e o que a gente tem é que acabam não conseguindo resolver em primeiro momento em qual delegacia que vai ser verificado, vai ser apurado esse fato, porque aparentemente seria um problema de violência doméstica, um problema de violência contra a criança, mas que tem, como você mesmo disse, o lado do sequestro, que pode cair na delegacia especializada que é a nossa, né? A Gerência de Combate ao Crime Organizado, que tem a divisão anti-sequestro,
que atua nesses casos. Deve ser uma coisa muito complicada, porque não necessariamente vai haver uma violência, né, explícita. Porque vamos viajar com o papai, ou vamos viajar com a mamãe, já avisei a sua mãe ou o seu pai, e a criança acha que está confiando no adulto, né? Não tem uma coisa de uso de força, né? É uma ilusão ali da história que está se passando. Acontece isso também? Talvez, já tivemos casos de violência, né, na subtração da criança com a violência. Mas o que nos deixa um pouco mais tranquilo nessas situações é que a pessoa que comete esse ato, talvez, vamos dizer assim, uma insensatez, ela tem uma finalidade de bons tratos com a criança, diferente do sequestro que a gente atua, o sequestro como crime hediondo, que a pessoa tem a finalidade financeira e o criminoso tem essa particularidade de querer o dinheiro e ele age de todas as formas agressivas. Então, nesse caso, quando a criança fica vítima do próprio parente, eu acredito que pode não ter os mesmos problemas como a gente tem em outros casos. Né? Não sei se você, Flávio ou Jaqueline, teriam algum dado nesse tipo de ação, de um rapto da criança, um sequestro da criança, normalmente, quando é feito pelos pais, esses pais já têm um consenso nessa guarda, ou é feito exatamente quando não se chegou, nem se procurou um juiz para uma tomada de decisão, nem não se foi atrás de legalizar essa situação? Tem de toda a ordem, né? Nós tivemos casos aqui de pais que nunca tiveram contato com o filho e resolveram, em determinado momento, se apossar dessa criança, como foi o caso que ficou famoso ano passado, daquela menina que tinha nacionalidade italiana e dominicana. E ficou 8 anos sob a proteção de uma família, guarda de uma família, não conhecia os pais biológicos, e os pais biológicos, em determinado momento, acho que de um egoísmo muito grande, pensando talvez só nele, não no bem-estar da criança, contratou criminosos que entraram na residência e armados e subtraíram a criança. Aí a doutora pode falar até do trauma que vai acontecer. Vamos conversar com a Roselene para falar sobre isso, dos traumas, porque a gente vê alguns casos mais leves, né, que o pai leva, tem uma conversa, não necessariamente existe uma violência física e que às vezes se acerta, se devolve, enfim, tenta-se continuar. Mas a gente está vendo aí que tem casos de próprios pais usando violência e quando a criança nem convive com a família e você usa de terceiros ainda para fazer esse sequestro. Como lidar com esses traumas? A pessoa que vai ficar com a criança depois, como é que ela vai ajudar essa criança? Bom, eu vou falar mais especificamente sobre o trauma em si, né? A gênese das piores doenças mentais, elas estão sempre próximas a traumas infantis. Então, e esses traumas, eles são mais profundos, mais arraigados, quando são perpetrados por figuras de proteção, né? Aquela figura em que a criança confiava, a figura que deveria nutri-la e protegê-la. Então, esse trauma, essa perda de confiança, ela vai estar sempre presente nos traumas mais persistentes e na gênese das doenças como a psicose e os transtornos de personalidade, que são doenças que nós mesmo podemos considerar incuráveis, tratáveis, mas incuráveis. Então, o cuidado dos pais, essa preocupação deveria ser presente, né? No momento, as pessoas muitas vezes estão carregadas, né, de passionalidade e elas não conseguem pensar o que isso poderá acarretar para o futuro do próprio filho, né, em termos de doenças tão incapacitantes como as doenças mentais. Então, isso é que a gente chama atenção, a que nível esse trauma chegou, se houve violência ou não, mas nós devemos levar em conta também que a criança, muitas vezes uma coisa que é pequena para nós, para a criança pode ser grande. Né? As estruturas de personalidade, que talvez para algo não é tão prejudicial, mas para outro é. Então, é algo que a gente vê acontecer, que vai dar problemas para a criança na escola, dificuldade de aprendizagem, ansiedade, retardamento no crescimento, tanto cognitivo como emocional. Tá? Então,
A própria dificuldade entre os pais já é algo muito sofrido para a criança. Porque dentro da psique infantil, nós vamos ter lá a presença do pai e a presença da mãe como duas figuras formadoras da própria estabilidade psíquica. E quando há essa dificuldade entre o pai e a mãe, isso já vai se inscrevendo na formação da personalidade desse filho. Então, mesmo que não haja uma questão de um sequestro, de um rapto, as discussões dentro de casa... As rupturas já ocasionam, né? Nós vemos que dentro da parentalidade, as rupturas, elas são danosas, né? E deixam marcas, como disse a doutora, que chegam a causar doenças incuráveis. E a criança, né, a doutora pode explicar melhor, quando há essa ruptura, ela se coloca como culpada, né, doutora? E isso já é muito prejudicial. Ela entende que o pai e a mãe se separaram por culpa dela, por causa dela. Então, por isso que é importante cada vez mais olhar esse bem-estar da criança na hora de se tomar decisão sobre que tipo de guarda. Exatamente. Nós temos históricos de guarda compartilhada, onde o casal foi morar na mesma rua, o casal divide a secretária, a babá, para as crianças não sentirem a diferença. Mudam de casa, dia sim, dia não, ou semana sim, semana não, mas com a mesma estrutura, o mesmo apoio de uma casa, acompanha na outra casa. Esse casal realmente, efetivamente, buscou o bem-estar dos filhos. Tem essa preocupação com os filhos. Porque no caso, por exemplo, como o Flávio comentou, esse que você nem conviveu com a família, foi criado por uma outra família, numa outra língua, de repente os pais vêm de um outro país, contratam uma equipe para sequestrar a criança e leva. Quer dizer, como que vai ser a saúde de uma criança dessa, né? Com 8, 9 anos. Mas esse caso em especial é de um criminoso, né, doutor? Não, exatamente. Mas é um criminoso que foi tirado, extraditado daqui do Estado. Se a gente for pensar e ficou essa criança e ele entendeu que ele tinha o direito de buscar essa filha que ficou no Brasil. Mas se a gente for pensar na saúde da criança, quer dizer, a criança, ela é a última a ser pensada e na qualidade de vida dela, né, no caso. Mas todo quadro de egoísmo, ele traz exatamente essas pendências que nós acompanhamos. O senhor lá na delegacia, a doutora no consultório e a gente numa sala de audiência. São comportamentos egoístas, né? A pessoa que não é egoísta, ela não te leva um problema nesse nível, vai ser levado de outra forma. Mas o egoísta, ele leva ao extremo, né, das decisões, das situações, dos tratamentos, porque o comportamento dele é egoísta. É o ele, né, no centro. O senhor falou que essa semana ainda tivemos um caso. Normalmente a pessoa, quando ela faz a denúncia do sequestro, o que a criança sumiu, do rapto, ela já desconfia às vezes que era o pai ou a mãe, ou nem sempre, às vezes é uma surpresa quando se descobre? Não, existe uma particularidade nessa ação quando é praticada pelo próprio pai ou a mãe. Nesse caso específico dessa semana foi uma avó que pegou a criança. Na verdade não aconteceu nessa semana, foi no final de setembro, mas só chegou na delegacia essa semana. E justamente por conta dessa incerteza de quem vai apurar esse fato, né? Porque não é um sequestro típico de apuração da divisão anti-sequestro, e não se sabe se vai para a delegacia de menores ou uma delegacia comum. E acabou chegando na delegacia lá no GCCO, na divisão anti-sequestro, nessa semana, e resolvemos rapidamente, entramos em contato com a família, localizamos a criança e ela foi devolvida. Já tinha ordem judicial determinando a busca e apreensão da criança, e no final do dia, no começo da noite, ela foi devolvida lá no fórum, na presença do juiz, do Conselho Tutelar, da assistência social, do jeito que deveria ser e tentando minimizar o trauma da criança. Jaqueline, nesse caso aqui, né, uma avó, a gente vê hoje que as relações da família, então, às vezes tem isso, a avó materna, a avó paterna não aceita a decisão e quer interferir e causa alguma situação. É corriqueiro
E nós tivemos, após a lei da guarda, veio a visitação avoenga, que nós não tínhamos. Os avós têm direito à visitação à convivência. Uhum. E é comum nos lares as avós cuidarem para as mães trabalharem. E elas se colocam na posição de guardadoras, né, dessa criança e reivindicam direitos. Às vezes, exacerbam, mas é um direito, porque quando ela cuidou, ela estava, né, contribuindo. Então, e muitas ingressam com pedido de guarda, consensual. Os pais concordam com o pedido, temos muitos. E o que é mais comum? A disputa pela guarda ser mais acirrada quando a criança é pequenininha ou quando a criança já está lá pelos seus 10 anos? O que dá mais briga? O foco devia ser a idade da criança, né? Mas ele volta de novo para o desentendimento. Um casal que não se entende, ele não vai se entender se ele não se colocar em tratamento, ele vai ser difícil, por vias normais, ele voltar a se entender depois da ruptura. Então, essa disputa, se chegar nesse grau doentio que nós já abordamos aqui, ela vai existir sempre. Até esse filho ou essa filha se casar e ter dar netos, né, para o casal, essa disputa ela é a doença que mantém a relação deles eternamente, vamos colocar assim. Então, quer dizer, continuam brigando. Vai continuar. E essa guarda, ela pode ser revista? Por exemplo, por um período quando a criança era bebê, enfim... A todo tempo, Aline, a todo tempo. As matérias que envolvem alimentos e guarda, embora a gente sentencie, transite em julgado, a todo tempo pode ser revisto o valor dos alimentos e a questão da guarda, a modalidade do exercício dela. Interessante. Rosilene, a Jaqueline falou um ponto bem interessante, né? Se os pais não buscarem tratamento. Então, em alguns casos, ou praticamente todos os casos, não é só a criança que precisa do acompanhamento. Os pais deveriam, mesmo que separados, deveriam ter um acompanhamento também. Sim, na terapia de família, né, nós consideramos a família um sistema e um sistema com subsistemas. Então, dentro desse sistema familiar, nós temos o sistema conjugal, marido e mulher, o sistema paternal, pai e mãe, e o sistema fraternal, que são os filhos. Então, quando há a separação do casal, desfaz-se o sistema conjugal, mas mantém-se o sistema paternal. Então, quando existem essas situações, nós temos muitas vezes que chamar ainda, né, o que antigamente eram cônjuges, mas que agora ainda se mantém como pai e mãe. E isso é indefinido, não vai ter fim. O tempo todo eles vão continuar sendo pai e mãe. E quando nós os chamamos para a terapia de família, é possível estar trabalhando um pouco o sofrimento deles, a dor que os leva a tomar muitas vezes atitudes impensadas e irracionais. Então, nós nos voltamos para o tratamento do sistema parental, que foi o sistema que subsistiu naquela separação, no desfazimento daquela família. Bom, para a gente encerrar, Flávia, eu queria saber de você, que você mesmo falou, às vezes a dificuldade em que delegacia, onde procurar quando se tem, ou se sabe que o rapto, o sequestro foi feito por um pai ou por uma mãe. Então, qual que é a orientação para quem está nos assistindo? Aconteceu um caso desse, onde ele deve pedir ajuda? Em princípio poderia ser na delegacia mais próxima, né, da sua residência, né, no que for mais fácil para ele. E essa delegacia que deve fazer o encaminhamento. E por vezes é que acaba acontecendo dessa dúvida sobre para onde encaminhar. No caso, nós atuamos, a divisão anti-sequestro, ela atua sempre em casos em que a vítima está em local não identificado. Então, todas as vezes que nós temos uma situação dessa e que não há identificação da localização da vítima, entra a divisão anti-sequestro para a localização e para o restabelecimento dessa ordem que está em crise, né? Jaqueline, Flávio, Rosilene, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Revista. Feliz Dia das Crianças para vocês também.